Eu descobri quem é a maior sabotadora do meu processo de emagrecimento. Eu não sei você, mas eu tenho a plena consciência de que a maior sabotadora sou eu mesma. Eu não sei como é que eu consigo ser tão vacilona. E pior, ser vacilona comigo mesma. Oi, gente, eu sou a Paula, sejam bem-vindos ao meu canal, que é um espaço de bate-papo, de muita reflexão, e de repente você que tá aí do outro lado, com o seu celular na mão, consegue se identificar comigo e com as coisas que eu conto aqui. Eu não vou falar pra você pegar a pipoca e sentar, porque eu não vou tentar sabotar a dieta de vocês, já que eu já saboto a minha e isso já é o suficiente. Eu vou falar pra vocês pegarem um cafezinho com adoçante, ou um chazinho, e me acompanhem pra eu mostrar pra vocês aqui as coisas que eu já aprontei comigo mesma, me auto-sabotando no meu processo de emagrecimento. Esses dias eu tava pensando quanto eu sou persistente quando o assunto é auto-sabotagem. Eu perdi as contas já de quantas vezes eu me auto-sabotei quando eu resolvo entrar num processo de emagrecimento. Assim, gente, quem tá na luta pra perda de peso, quem sempre lutou contra a balança, sempre teve várias idas e vindas. Entrou várias vezes dieta, já fez milhares de dietas. E às vezes até conseguiu permanecer magro durante um bom tempo. Mas, de repente, por algum motivo da vida, ou depressão, ou maternidade, ou ansiedade, ou estilo de vida, acabou voltando a engordar e teve lá, né? Chutou o balde, teve que buscar de novo. Assim como eu já fiz várias vezes. De repente, isso também já aconteceu com você. Eu não sei o que foi que me deu na cabeça para ter a brilhante ideia de, depois de ter passado um final de semana inteiro enfiando o pé na jaca, subir naquela porcaria daquela balança lá daquela farmácia. Só sei que foi o suficiente para eu ficar mal, porque parecia que eu tinha jogado todo o meu progresso no lixo. Bastou um final de semana para, tipo assim, o peso que eu tinha perdido durante quase um mês inteiro ter voltado. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu acho que eu nem enfiei o pé na jaca, eu acho que eu comi a jaca. Não é possível. Pode ter sido isso. Mas vamos lá, né? Fiquei meio afobada, fiquei ansiosa. Acho que não é um ato mesmo, né? Inconsciente que a gente faz. Ai, Senhor, me ajuda e tal. Eu fiz 1001 promessas pra mim mesma, 1001 juras pra mim mesma. O dia passou e eu passei o dia inteiro praticamente na cozinha, descascando legumes, picando legumes. Adivinha pra quê, gente? Pra mim? Não, pra fazer a alimentação natural do meu cachorro, que é muito mais focado do que eu, porque ele só come alimentação natural. Todos os dias, eu e meu marido, a gente tem o hábito de orar, né? Orarmos juntos, a gente ora em família, eu, ele e minha filha. E no meio da oração, acho que eu tava meio emocionada, eu pedi a Deus, eu sempre peço pra Deus me orientar, me ajudar. As coisas básicas que a gente sempre pede, sabe? Pra ajudar a gente, proteger e tal, 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 tal. E nessa minha oração, eu pedi pra Deus o seguinte: Deus, tira do meu caminho qualquer coisa que me faça perder o foco. Me ajuda nesse processo, porque eu preciso recuperar minha saúde. Eu preciso ter saúde, eu preciso emagrecer com saúde, meu Pai. Então, afasta de mim tudo e qualquer coisa que me tire do caminho correto, né, da minha alimentação e que vá me prejudicar de alguma forma. Tempinho depois, eu, meu marido e minha filha resolvemos fazer o quê? Sentar, né, em frente da televisão para assistir um jogo. Qual é a brilhante ideia que a gente tem? Vamos ligar pro delivery, né? Peguei o aplicativo, fui ligar pro Habib's. A gente pediu 2 esfirras para cada um? Não. A gente foi se afundar nas promoções. 10 esfirras de carne, 10 esfirras de queijo, não sei quantas esfirras de chocolate, pastel de Belém e refrigerante. E não era nem refrigerante sem açúcar, não. Tá a gente percebendo que tá demorando demais e quando a gente se deu conta, o jogo já tinha até acabado e a nossa entrega não tinha sido feita. Aí eu fui olhando o aplicativo, tava lá, essa encomenda não pode ser entregue. Gente, no final do dia eu tava com tanta fome, mas com tanta fome. E assim, eu não tinha preparado nada assim pra gente comer porque, sei lá, eu sempre faço alguma coisa de última hora. Mas eu não tava afim de cozinhar. Meu marido resolveu comer pão com alguma coisa, minha filha comeu biscoito. Eu peguei um potinho da comida do cachorro pra comer. A alimentação natural para os cachorros são legumes picadinhos, cozidos, sem sal, só com os temperinhos que eles podem comer. E eu boto as carnes sempre separadas. Então tem ou alguma carne moidinha, ou algum peitinho de frango, alguma coisinha separada. Mas deixa a mamãe gavar bonitinho. Deixa a mamãe gavar bonitinho. Que peso gostoso, mamãe.
Que peso gota esse aqui. Eu sei que você quer subir na janela, mas não pode subir na janela não, que você vai cair lá embaixo. Em um outro dia, eu e meu marido em casa, fomos motivados pela minha filha, que estava morrendo de vontade de comer alguma coisa gostosa. Não sei se vocês têm adolescente em casa, mas a minha, ela tá sempre com vontade de comer alguma coisa gostosa, e a coisa gostosa dela nunca é um prato de comida, é sempre algum doce. E acabou motivando a gente também, né? A gente já não gosta muito, enfim. Aí, pegamos o carro e saímos para ir ao mercado, mas a gente precisava passar no posto de gasolina para colocar combustível, porque o carro estava na reserva. Eu não sei vocês, mas aqui em São Gonçalo, a gente mesmo tendo dinheiro, a gente não enche o tanque, porque se roubarem o carro, vão para muito longe. Então a gente já coloca sempre combustível no talo da reserva, ou no máximo um bocadinho afastado, assim, para poder, se roubarem nosso carro, não vão conseguir ir para muito longe, entendeu? Chegando no posto de gasolina, demos a chave pro frentista poder colocar o combustível. Gente, vocês não estão entendendo. A tampa do tanque de combustível não abriu. Tava emperrado. E a gente já tava na reserva. Falei pro marido, a gente vai ter que voltar pra casa, porque esse combustível que tá aqui não dá pra gente ir pro mercado e voltar. A gente vai e vai ficar no meio do caminho. Subimos de novo o nosso pelourinho, né? Porque é uma ladeira que a gente mora. E guardamos o carro. Aí eu falei assim, fiquei pensando. Eu falei assim, cara, Rodrigo, tenta abrir a tampa de combustível lá do carro. Tu quer apostar quanto que vai abrir? Filha, não deu outra. Abriu na hora, sem fazer esforço. Nisso, eu já tinha certeza que era um sinal. Ou um sinal que eu precisava continuar focada, ou então um sinal que eu precisava de mecânico urgente. Mas era um sinal. Eu acredito de verdade que eu tenho uma conexão muito forte com a minha fé, com Deus. Eu acho que Deus sempre fala comigo. Então, vira e mexe acontecem umas situações inusitadas na minha vida, ou que eu tinha que pegar um determinado ônibus para chegar em um determinado lugar. Eu vejo o ônibus, deixo passar. Não quero ir nesse, eu vou no outro. E às vezes o ônibus estava vazio, não tinha nada de errado com aquele ônibus, mas eu cismo. Ou então eu tinha que ir por um determinado caminho e resolvo, não vou por aí não, eu vou pelo outro. E às vezes o outro é até mais longo. Eu acho que eu tenho que aprender a orar direito, porque eu não tô orando direito. Tranquei a matrícula na academia, então já não tô malhando. Vivo escorregando na dieta, enfiando o pé na jaca, comendo errado. Perdendo às vezes o progresso que eu já fiz. Mas eu faço o quê? Eu oro. Aí nisso que eu oro, Deus faz o quê? Eu não vou deixar você sozinha, minha filha. Eu tô contigo. Só que eu tenho que aprender a conversar melhor com ele. Eu tenho que aprender a orar direito. Porque quando eu oro, a intenção é, eu preciso que ele me dê forças, que ele me dê força de vontade, que ele me ajude, né, a ter determinação e persistência, né, pra continuar na minha jornada. Aí o que ele faz? Ele quebra as minhas coisas, gente. No dia lá do Habib's, o motoboy deve ter ficado com o pneu furado, no mínimo. Aí a tampa do carro não abre, eu não consegui fazer mercado. Aí agora o carro quebrou, eu tô tendo que andar, gente, 10 quilômetros por dia. Eu vou, levo minha filha, volto, depois eu vou de novo pra escola e volto com ela. Aí ela volta comigo, a parte boa é que ela também tá se exercitando, porque ela detesta fazer exercício. Mas eu acho que eu tenho que aprender a orar direito, porque tem alguma coisa errada com as minhas orações. Aí a gente pede as coisas, aí quando Deus bota as paradas na nossa vida, a gente reclama. Ele deve estar olhando pra mim e falando assim, cara, tu tá fazendo besteira, tu tá se sabotando. Vou ter que interferir. A força que a gente pede não chega como um pacote pronto. Ela vem disfarçada de desafios. E aí faz o que com a gente? A gente é confrontado com o que? Com as nossas atitudes. Com aquele sabotador interno que sempre tenta puxar o nosso tapete. Essa saga de emagrecimento, na verdade, é um exercício de atenção. A atenção que eu preciso ter ao que eu oro e ao que eu faço logo depois de orar. Ao que a gente pede, o que a gente faz, o que a gente executa logo depois da gente pedir. Porque a resposta da nossa oração, ela pode estar muito bem ali, ó. Logo depois da gente fazer, da gente pedir, a gente pode encontrar com ela. E será que o nosso sabotador interno, ele fala muito mais alto do que as nossas orações? Quantas vezes a gente pede por mudança, mas na hora da gente agir e fazer o diferente, a gente acaba fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez de errado e a gente acaba atrapalhando todo o processo. Isso não é só no emagrecimento não, tá, gente? Isso aí são em todos os setores da nossa vida. Sabe aquela conversa interna que a gente tem com a gente mesmo? Ah, só hoje. Depois eu compenso. Nada demais. O que que tem?
Sabe qual é a parte mais legal disso tudo? É saber que o sabotador que nos freia pode se tornar o nosso maior aliado quando a gente percebe os padrões e resolve mudar. Resolve falar assim: não, você não vai me pegar nisso aí de novo, não, já te conheço. Quando a gente resolve agir diferente, a gente tá honrando aquilo que a gente pediu nas nossas orações. Cuidar de si mesmo é muito mais do que fazer uma dieta ou seguir um plano de exercícios. É prestar atenção no que você pede, no que você faz, no que você fala e na forma como você trata todo o processo. Porque no final das contas, cada passo que a gente dá é a resposta de uma das nossas orações, é a resposta da nossa força, da nossa determinação e do nosso comprometimento com toda a nossa jornada. E agora eu quero saber de vocês. Quero que vocês me contem nos comentários se vocês são seus próprios sabotadores. Seja lá em qual setor da vida. No financeiro, ou no físico, tentando emagrecer e não consegue, ou no sentimental. O que vocês andam chutando balde e depois voltando para buscar? Aproveitem, deixem like e se inscrevam no canal. Eu sei que tem uma galerinha que vem ver os vídeos e não estão inscritos, então eu vou pedir para, por favor, ajudarem o meu canal a crescer e acompanharem os próximos vídeos. Tá bom, gente? Ó, beijinho e tchau, tchau.